Oi? Bom, irmãos, nós estamos estudando Levítico, né? Panorama. Panorama quer dizer que nós vamos fazer uma abordagem mais duas ou três no máximo, certo? Lembra do alvo nosso? Nós queremos entender o livro de Levítico e aplicá-lo para os dias atuais e saber que a adoração mudou, mas o Deus Santo é o mesmo. Por que fala da adoração? Porque esse é o tema lá do livro de Levítico, a adoração, né? Sentir o desejo de adorar a Deus na beleza da sua santidade. Identificar áreas da sua vida que precisam ser melhoradas em relação à lei do Senhor. Então, isso é importante. Isso aqui nós já vimos, nós sempre que passamos. Isso aqui já vimos. Só aqui dentro do esboço, olha, 5 principais ofertas, nós ainda vamos ter desse conteúdo ainda. E nós vamos tentar entrar aqui dentro da ordenação e posse e a obra de Abraão e de seus filhos. Certo? Se der certo, nós já vamos entrar nos demais ali. Esse aqui é o esboço, também nós já vimos. Isso aqui tudo vimos. Bom, irmãos, os trabalhos, imagina a dificuldade que era adorar a Deus. Hoje a gente vem aqui, vocês sentam, vai ouvir, depois vocês saem, nós adoramos a Deus. Desde que você esteja com o coração voltado, coração compungido, porque se você não tiver, a pessoa não tiver desse jeito, ela também não adorou, né? Mas é muito mais simples. Mas naquele tempo, a adoração era muito difícil. Você tinha que levar um animal, então uma oferta de cereais, e você tinha que oferecer lá, dava muito trabalho para o sacerdote tinha que oferecer esses animais, tinha que ter todo um ritual. Então não era fácil a questão da adoração, não. Mas por que tanto trabalho, será? Por que Deus fez isso dessa forma? Então, o livro de Levítico, como nós vimos, ele tem a comparação lá com o livro de Hebreus. Porque Deus quis realmente mostrar lá no livro de Hebreus que Cristo é superior a todas aquelas coisas ali do livro de Levítico. Ele é o sacrifício superior, tabernáculo superior, né, onde foi oferecido os céus. Então tudo em Cristo é superior. Certo? Cravou aqui, pastor. Ok. Dá para vocês verem, né? Bom, esse aqui, irmãos, só para vocês verem, são os tipos de sacrifício. Vocês vão ver quanto trabalho que dava, certo? Então aqui nós temos holocaustos, que era oferta. Aqui fala depois, o sacrifício, os elementos e o propósito, certo? Então o que era aqui? Dentro do holocausto tinha que ser um novilho, um carneiro, ou então ave, ou rolinha, ou pombinho. Nesse caso, irmãos, quem é que trazia as aves? Eram as pessoas mais pobres, certo? Quem não podia trazer, porque olha, um novilho, um carneiro, um novilho não é barato não, até hoje, né? Se eu trazer um novilho não é qualquer pessoa que pode. Então por isso colocou também, podia trazer aves menores. Esse holocausto é um ato voluntário de adoração, de expiação por pecados sem intenção, certo? A pessoa pecou, não teve a intenção
de pecar, certo? Mas assim, porque aí vai ter outra oferta pela culpa, né? Mas a pessoa vai oferecer aquilo ali, todos nós pecamos. E às vezes você peca, de repente você está lá e alguém fala uma palavra, você fala uma palavra que você não quis falar. Você pecou contra Deus, contra aquela pessoa e que ofendeu a pessoa, né? Suponhamos. Você não quis, então não foi voluntário. Então aí seria nesse sentido, certo? Uma pessoa chega na sua casa, tenta roubar a sua família, você entra em luta, você mata a pessoa. Também foi um ato involuntário. Certo? Mas só que essas coisas tem outros tipos de procedimento aqui, não era só lá e oferecer o sacrifício, não. Quando é caso de morte, tem mais coisas para ser feito. Bom, oferta de cereal. Também as pessoas ofereciam grãos da melhor farinha, azeite, incenso, pães assados, bolos e pães finos. Então, sal sem nenhum fermento. Então, eles iam oferecer, então, oferta de cereal. Então, não era só oferta de sangue, também tinha oferta de cereais. Também era um ato voluntário de adoração e reconhecimento da bondade de Deus e da providência divina, devoção a Deus. Então, a pessoa ficou grato pelo que Deus deu, então ela ia lá oferecia essa oferta também. Oferta de comunhão. Aqui eu estou usando as palavras, irmão, da NVI. Eu nem não trouxe, esqueci de trazer a NVI. Esse gráfico aqui eu tirei da NVI. Em outras Bíblias ele fala oferta de comunhão, acho que é oferta pacífica, né, em outras traduções, né? Então aí tem também os seus elementos, é também um ato voluntário de adoração, de graças e comunhão, inclui uma refeição comunitária. Então por isso que a pessoa vai ter uma comunhão uns com os outros, por causa dessa refeição comunitária. Oferta pelo pecado. Aí fala o novilho para o sumo sacerdote, a congregação, bode para o líder, oferta ao cordeiro e assim por diante. Expiação obrigatória por pecado específico, certo? Sem intenção e confissão. Oferta pela culpa. Aqui tem os elementos, né? E também fala que é obrigatória pelo pecado sem intenção. Muito bem. Mesmo que essa leitura pareça difícil do livro de Levítico, ela nos prepara o caminho para nós entendermos as necessidades e a eficácia do sacrifício de Cristo. Isso aqui é tão importante eu entender. Esses sacrifícios vai preparando as pessoas para ver que a única coisa que poderia resolver o problema dos seus pecados seria um substituto. Certo? Essa questão da substituição estava ali. Um pecado no lugar, o sacrifício no lugar de outro. Levítico, então, vai mostrar isso, a questão da morte substitutiva. Antes eram os animais. Aí Hebreus nos explica que o sacrifício dos animais tinha que ser repetido, inclusive aquele sacrifício da expiação, né, que era feito uma vez por ano pelo sumo sacerdote, aí tinha que ser repetido, mesmo uma vez por ano. Aquele da expiação uma vez por ano, irmãos, era para que Deus ficasse favorável àquelas pessoas durante um ano e aceitasse o sacrifício depois. Os sacrifícios que eram obrigatórios e os sacrifícios voluntários, que eles mesmos ofereciam voluntariamente. Então, esse sacrifício, essa expiação, era para que Deus se tornasse favorável. Se eles não oferecessem esse sacrifício ali, Deus não ia aceitar nenhum outro sacrifício. E eles tinham, o problema é que não era para ser uma coisa só um ritual. Eles tinham que entender por quê daquilo. Por isso que Deus fala lá em Isaías, fala assim, eu detesto os seus sacrifícios. Isso me odeia.
Ele falou, quando ele fala dessa forma, é porque eles estavam fazendo sacrifício? Estava, mas era apenas um ritual. É a mesma coisa quando a gente vem adorar a Deus e tornamos a igreja um ritual apenas. Certo? Eu vou, ouço, aprendo, volto, continuo do mesmo jeito. Não, aqui, você vir adorar, você vai, é um momento de você servir a Deus. Você vem à igreja para adorar a Deus. É um ato de adoração, certo? É claro que você pode oferecer sacrifício todos os dias, conforme Romanos 12, né? Fala assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que ofereceis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que cada dia eu vou estar oferecendo sacrifício, mas qual que é o sacrifício que eu vou oferecer? Meu corpo para servir a Deus. Então, no domingo, no dia de culto, eu venho aqui e vou usar o meu corpo, não estou com vontade, mas eu vou a si mesmo, é um sacrifício vivo, certo? Não é um sacrifício morto, vivo, agradável a Deus, certo? Então, esse sacrifício que Deus está falando de nós, é o sacrifício do nosso corpo. Eu vou oferecer o meu corpo. A Bíblia fala também que nosso louvor também é um sacrifício. Tá certo? Porque é algo que agrada ao Senhor. Então isso é muito importante. O louvor a Deus, ele é algo que tem que realmente ser de todo o coração. Eu tenho que lembrar, prestar atenção nas palavras e cantar também. E aprender também. Certo? Então, aquela morte não é mais necessária de animais, porque a morte perfeita já foi oferecida, que é a morte de Jesus Cristo. Certo? Santidade de Deus e santificação. Podemos ver na prática a doutrina da santidade de Deus em todo o sistema de sacrifício e nas leis de purificação. Então, nas leis criminais, civis, tudo que nós temos no Pentateuco, nós podemos ver que Deus, Ele quer que esse povo fosse um exemplo de nação. Leis justas, leis que deveriam ser obedecidas. Ele queria que aquela nação fosse referência para as outras nações. Então Ele queria ter uma nação de referência. Hoje, para o mundo, se Israel não deixasse o Senhor, Israel que era para ser a nação de referência. Era que seria a nação de referência. Hoje está sendo os Estados Unidos. Deus tem usado os Estados Unidos, certo? Mas Ele pode usar quem Ele quiser. Ele levanta e abate. Claro que Ele não vai poder usar, por exemplo, uma China. Por que Ele não vai usar? Ele pode, né? Mas uma China não pode ser referência de vida para outros, né? Também. Porque eles realmente não temem a Deus, não adoram a Deus, assim por diante. Levítico 11, 44 e 45. Alguém leia para nós, fazendo um favor? Levítico 11, 44 e 45. Amém, tá vendo aí? Referência à santidade. Aqui também fala, quando fala das leis, uma das leis cerimoniais que foi validada no Novo Testamento foi a proibição de comer sangue. Essa é a única que está lá no Novo Testamento, comer sangue. Certo? Quem é que gosta de chouriço aqui? Quem já comeu chouriço? Então,
Não, não, não. Eu não sei se eu já comi, não lembro não. Mas de acordo lá com o primeiro concílio das igrejas, foi recomendado que não se comesse sangue. Aham. Aham. É. Aham. Então, aham. Ok. Aham. Muito bem, então, nós podemos observar o seguinte, essa foi uma das únicas lidas que foi colocada ali como uma proibição, certo? Claro que foi repetida, que foi frisada, né? Que não deveria. Então, mas nós temos uma determinada religião, não vou falar o nome, que usa essa referência como se você não pode fazer transfusão de sangue. Então, aí nós podemos dizer assim, comer sangue não é o mesmo que fazer transfusão de sangue. Uma vez que a vida depende do sangue, doar sangue é doar vida. E este é o princípio do Novo Testamento. Você dá a vida pelos seus irmãos, faz parte do mandamento de amar o seu próximo. Então, se precisar, certo? Você pode estar doando o seu sangue, sim, certo? No sentido até literal de você estar fazendo transfusão de sangue e também no sentido de dar a vida, sentido sacrificial mesmo lá, né? Dar a sua vida nesse sentido. Então isso aqui é só para a gente entender, que é mencionado aqui em Levítico. O sacerdócio foi dado a Arão e a seus filhos. Então veja, todo sacerdote deveria ser levita, mas também deveria ser da família de Arão. No Novo Testamento, já todos são sacerdotes. Você é sacerdote, eu sou sacerdote. Todos nós somos sacerdotes. Mas não no mesmo sentido lá do sacerdócio levítico. E nós temos um sumo sacerdote, que é Cristo. A base bíblica disso está no livro de Hebreus. Quando fala assim, Jesus tem um sacerdote superior. Um sacerdócio superior. Então, o seu sacerdócio é superior e tem uma outra ordem, não é de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque. A consagração dos sacerdotes, algumas eram necessárias, as vestes e ornamentos, o óleo da unção e o sacrifício pelo pecado. Então essas coisas são necessárias. É necessário para consagrar, certo, o sacerdote. Hoje que nós temos o seguinte, todos nós como sacerdotes precisamos estar consagrados ao Senhor. Certo? Como é que eu vou me consagrar ao Senhor? O que significa essa palavra consagração? O que vocês entendem? Consagrar o que é? Pegar-se totalmente a Deus. Uhum. Dedicar a exclusivamente a isso, né? Porque quando você vai consagrar um pastor, você vai dar para ele, então, a igreja vai, no caso, quem consagra um pastor é a igreja, certo? A igreja vai fazer isso por imposição de mãos e vai dar a ele a autoridade para ele poder estar pregando, estar fazendo a obra de Deus, estar naquele ministério de tempo integral, se possível, certo?
se possível, se a igreja tiver condições, deve fazer com que aquele pastor dê tempo integral. Então isso é o que é consagrar, é dedicar-se exclusivamente. Porque os sacerdotes, eles eram consagrados exclusivamente ao trabalho de Deus. Eles não se envolviam em outro trabalho. Tanto é que os levitas não receberam nem herança. Não receberam. Tá? Agora, veja bem. Os levitas, eles também trabalhavam, todos os demais levitas trabalhavam, só que tinha muito trabalho lá. Então, tinha desde desde os porteiros, tinha a parte da música, tinha a questão da preparação do sacrifício, tinha várias coisas ali. Mas só o sacerdote, só os sacerdotes que podiam entrar lá no lugar santo e no lugar santo dos santos, que é o sumo sacerdote. Naquele lugar santo onde estavam os pães da proposição, a mesa e o candelabro, né? Só o sacerdote, só os descendentes de Arão podiam entrar, certo? Então eles não poderiam adentrar aqui dentro, os demais levitas. Então, os levitas ficavam lá no átrio para servir a Deus nessas questões. Muito bem. O sacerdote comparado com o sacerdócio de hoje, né? Como já vimos, todos nós somos sacerdote. O sacrifício já foi oferecido, certo? O lugar santo onde tinha o sumo sacerdote entrava, nosso sumo sacerdote entrou no Santo dos Santos, que é o Santo dos Santos verdadeiro, é o próprio céu, a presença de Deus. Jesus Cristo entrou lá e ofereceu um sacrifício uma vez por todas. Então, aquele tabernáculo, irmão, representava então ali, no caso, a presença de Deus, especialmente lá o Santo dos Santos. É a presença de Deus. Representava aqui na terra a presença de Deus. Só que representava algo que estava lá em cima. E Jesus Cristo então foi e ofereceu o verdadeiro sacrifício. Ele ofereceu na cruz do Calvário, mas ele foi e ofereceu a Deus. E Deus aceitou. Então, como já vimos, Jesus Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Como eu falei também, os pastores como líderes são intercessores, mas também todos os demais são intercessores. Então eu falo assim, olha, quem intercede, quantos mediadores nós temos entre Deus e os homens? Sumo sacerdote. Só o sumo sacerdote. Ele está lá no Santo dos Santos. Um só mediador. Certo? Agora, quantos sacerdotes nós temos? Milhões, né? Acho que chega a milhões. Eu não sei se chega a bilhões, eu não sei como é que está a questão, acho que não chega não. Então nós temos milhões de sacerdotes, pessoas salvas, verdadeiramente salvos, né? Talvez se eu for todas as gerações, né? Pode ser que chega. Então, na verdade, nós temos várias pessoas que são sacerdotes e que podem interceder uns pelos outros, mas sempre no nome daquele que está lá nos céus, do Senhor Jesus Cristo, porque nós podemos entrar na presença de Deus direto, quer dizer, nós vamos entrar na presença de Deus no nome do Senhor Jesus, por causa do Senhor Jesus, dos méritos de Jesus. Nós não entramos na presença de Deus porque eu sou um crente fervoroso, porque eu sou um pastor consagrado. Não, mesmo que a pessoa seja um homem consagrado, dedicado a Deus, ele só é aceito diante de Deus se ele estiver em Cristo. Certo? Esse é um ponto importante que eu tenho que entender. Deus aceita minhas orações? Sim. Deus ouve minhas orações? Sim. Mas elas devem ser feitas sempre no nome de Jesus. Não é a palavra, você dizer no final da oração, você fala em nome de Jesus. E às vezes se você fala isso, mas se você
não entende, talvez nem você não tem que estar fazendo o nome de Jesus. Certo? Não é essa, você entender que isso é a realidade, isso é a verdade. Certo? Que Deus só te aceita por causa dele. Talvez essas palavras talvez nem possam, nem necessariamente possam estar na sua boca. Mas você vai expressar isso de alguma outra forma. Certo? Então, por exemplo, estou na sua presença confiado somente no sangue do Senhor Jesus. Você já falou que é no nome dele. Entendeu? Então, isso é só para a gente... Os sacerdotes tinham aquela indumentária, todas aquelas roupas cheias de coisas, né? Então, aquelas roupas eram interessantes, certo? Aquelas igrejas, né, que tem essas roupas bem sofisticadas hoje, eles pegaram daquilo ainda das coisas do sumo sacerdote ou dos sacerdotes. Então, é necessário uma vestimenta daquela? Não. É pecado ter uma vestimenta daquela? Também não. Então a pessoa pode ter uma vestimenta para isso. Algumas igrejas têm, algumas igrejas evangélicas têm, certo? Então, vamos dizer que não há problema a pessoa ter. Se esse fosse o único problema das igrejas, todas as igrejas só tivessem diferença, se fosse essa, era bom. Mas não é, né? O sacerdote tinha o óleo da unção. O óleo, nas escrituras, simboliza o Espírito Santo. Como ele simboliza o Espírito Santo, todos nós, quando vamos chegar na presença de Deus, temos que estar cheios do Espírito Santo, temos que estar completamente ungidos pelo poder do Espírito Santo. E isso é muito importante, que realmente, quando eu estou cheio do Espírito Santo, irmãos, eu vou ter o fruto do Espírito. Qual que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito tem várias virtudes. Quem sabe de cor? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Domínio próprio, né? Só 9, né? Então, veja, nós temos que estar ungidos com o poder do Espírito Santo. E isso é que é ser consagrado. Isso que é ser dedicado. Que Deus dê a graça para que todos nós, se não estamos, que possamos nos consagrar ao Senhor. Possamos tirar da nossa vida aquilo que nos afasta de Deus, as distrações. Hoje em dia, nos distrai muito, estou dizendo distrai todo mundo, todos nós podemos dizer assim, ou quase todos, né? A questão do celular, a questão e outras distrações que possa ter, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Que você use esses instrumentos só para a glória de Deus e não para a distração. Quando eu falo distração, não é que você não vai... É pecado você usar para um jogo. Você vai usar, tudo bem. Mas você tem que ter limite. Tudo tem que ter limite. Aí a pessoa fala assim, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, mas tem tempo para jogar e fica lá 2, 3 ou 4 horas jogando. Certo? Não tem problema, você também não pode. Então pode ter um entretenimento? Pode, mas tem que ter limite. E aí entra a questão do domínio próprio. Aí eu vou jogar, mas eu vou ter domínio próprio. Você tem domínio próprio? Se você não está tendo domínio próprio, então você não está cheio do Espírito. Quem está te controlando é aquilo. É o instrumento que está te controlando. Você perdeu a liberdade da sua vida. Você não está tendo liberdade mais. Você está sob o controle. E o inimigo usa essas coisas. E tem muitas coisas que nos controlam, gente. Não é só isso, não. E determinados pecados, a pessoa costuma mentir, gente. Ele mente assim, descaradamente, às vezes até para coisa que não precisa. Isso também é algo que realmente a pessoa domina. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Certo?
A ordenação dos sacerdotes durava 7 dias. O Novo Testamento fala que nós não devemos impor as mãos precipitadamente. Quando vamos consagrar alguém a ser um pastor, suponhamos que Deus nos dá a graça de poder fazer isso, né? Ou seja, alguém da nossa igreja que se torna pastor, ou alguém que vem do seminário, mas que ainda não é pastor consagrado. Então Deus vai dar a graça. O que a gente tem que fazer? Temos que tomar muito cuidado. Primeiro a gente tem que ouvir a pessoa, ela tem que ficar na igreja por algum tempo, para a gente ver como é que ela é. Aí eu conheço aquela pessoa, prega bem, está dentro da palavra de Deus. Já deu para você observar como é que é a família, como é que é a vida e tal. Ah não, vamos consagrar, a pessoa é de Deus mesmo. Aí tudo bem. Certo? Então não impor as mãos precipitadamente. Era também providenciado o sustento de Arão, pois seu trabalho era de tempo integral. Os levitas que também estariam envolvidos nos trabalhos do tabernáculo, no templo, eles nem tinham herança, como os demais das tribos. Mas os levitas tinham lá os seus animais, eles tinham o seu pedaço de terra, mas eles não tinham a herança, certo? Eles tinham entre os seus irmãos. Vocês lembram quando foi distribuída a terra? O pastor falou um pouquinho sobre isso? Não, porque é geral, né? Não tem, a gente não entra em todas. Não, mas é lá em Josué que vai falar da distribuição, em Josué. Então, quando vai falar lá em Josué da distribuição de terra, nós vamos ver lá que os levitas não recebem uma herança, mas eles recebem entre os seus irmãos, porque eles eram para dedicar ao Senhor, certo? Então esse é o ideal, que a igreja tenha condições de sustentar o seu pastor. Eu tenho 5 minutos. Eu não sei se eu devo entrar aqui, mas eu vou tentar aqui. As festas bíblicas. Hoje eu não vou ter 11h30 não, viu gente? As festas bíblicas. Além dos sacrifícios e leis, o livro de Levítico ainda ensina o povo a celebrar ao Senhor. São as famosas festas bíblicas. Irmãos, o crente, ele tem que se alegrar. Ele precisa se alegrar. Ele pode fazer festa. Entende? Não há problema nenhum em fazer festa. O que eu não posso é fazer festa junto com orgia, junto com bebedice, junto com embriaguez, entende? Mas eu posso fazer festa, certo? Aliás, as festas, irmãos, elas são oportunidade para a gente pregar o evangelho para as pessoas, para os nossos parentes que talvez não viriam para a igreja, mas iriam no nosso aniversário, suponhamos. Eles viriam no nosso aniversário e ali eu posso pregar o evangelho para aquelas pessoas. No meu último aniversário, eu queria pregar para a minha família. Eu convidei a minha família, principalmente os meus irmãos, e fiz uma festa. Não era uma festa, eu até convidei para um culto. Eu falei assim, é um culto em ação de graças ao meu aniversário. Então eu não enganei eles, falei assim, eu já falei para eles que era um culto. E acho que foi a primeira vez que nós conseguimos reunir todos os irmãos, né? Os 6, e que eles ouviram o evangelho juntos, né? Então, pela primeira vez, então eles ouviram ali. Então foi importante você usar esse tempo para fazer isso, certo? Você pode fazer na sua casa, certo? Se você não quer e você tem condições de pregar, você mesmo pode pregar. Talvez você vai ser mais aceito que uma pessoa de fora, certo? Então, o importante é fazer isso. Se você tem essa liberdade na sua casa, se você for o líder da sua casa, você pode fazer, né? Mas, por exemplo, quando eu era jovem, eu não era o líder da minha casa, mas
Muitas vezes eu oferecia a minha casa, falava com meus pais aceitavam. E a gente fazia lá. A irmã Sônia já foi lá em casa, né, irmã? Já foi lá em casa, não aqui, né, no Caseca. Em culto, nós fizemos culto lá, certo? Então, era a oportunidade de pregar o evangelho, certo? E fazer festa. A primeira festa que eu tive de meu aniversário foi eu mesmo que financiei ela. 19 anos. Então hoje as crianças já começam lá. As minhas já têm esse privilégio, né? Hoje não, hoje nem comemora, só um bolinho lá, simplesinho. Mas as crianças hoje, às vezes, aquelas festas maiores, tudo. Então, mas é importante a gente fazer isso sempre para a glória de Deus. E o povo de Israel sempre teve festa. Certo? Então vamos ver aqui a listar as festas deles. Ó, sábado é considerado uma festa. Está dentro da questão do conteúdo de festas. Depois tem a Páscoa, nós já sabemos, o pastor trabalhou sobre o significado da Páscoa, né? Então tem a Páscoa, as primícias, os primeiros frutos, a festa das semanas, a festa das trombetas, expiação e dos tabernáculos. E mais tarde eles incluíram uma festa chamada Festa do Purim, lá no tempo de Esther, que foi incluída essa festa, que foi comemorando a libertação do povo que Deus fez lá no tempo de Esther. Eles se defenderam contra os seus inimigos, prevaleceram contra os seus inimigos. Então, essas são as festas. O que devemos notar é que todas tinham um propósito em relação ao povo e mantinham Deus como centro de tudo que era feito. Esse era o propósito das festas. Manter Deus no centro de todas as coisas. Certo? Então, isso é importante. Aqui nós temos então essas festas. Ó. Algumas coisas, aqui está a lista das festas. Certo? Também eu tirei isso aqui da Bíblia NVI. Tá? Então aqui, sábado, ano sabático. Essa é outra festa. Ano sabático é o 7º ano, era o ano sabático. Isso aqui era interessante. No 7º ano, a liberação de trabalhar e dava para dar descanso, inclusive, à terra. O povo de Israel nunca cumpriu essa lei. Quando eles ficaram no cativeiro, Deus deu para eles 70 anos lá na terra. Para cada ano que eles não cumpriram o sábado de descanso, eles tiveram que ficar cativos lá na Babilônia para a terra descansar, para não ter produção. Então era 70 anos que eles... 77, né? Mais de 400 anos, né? 70 vezes 7. Que eles deveriam ter dado descanso para a terra e não deram. Isso aqui irmãos, a terra ela tem que restabelecer, tem que se renovar. Hoje tem a tecnologia que ajuda muito nisso, mas Deus ensinou eles a forma natural de fazer isso, certo? Que é o ano sabático. Ano do jubileu. Para que era o ano do jubileu? 49 anos, aí no 50º ano. O que acontecia no 50º ano? Toda a dívida estava paga. Isso aqui era a lei que Deus fez para que as pessoas não empobrecessem. Você podia vender a sua terra, mas você só podia vender por 50 anos. Ele contava pelos anos que ela ia produzir. Certo? Então, se eu podia vender a terra lá, o ano do jubileu vai ser daqui 20 anos. Então, eu só podia vender minha terra por 20 anos. Então, o valor não seria o mesmo se eu vendesse lá no primeiro ano do jubileu. Eu poderia vender minha terra lá no 45º ano, mas só poderia vender por 5 anos. Porque depois ela voltaria
para mim. Isso era para que uma tribo não ficasse mais pobre do que a outra, ou não perdesse a sua herança. Certo? Essa era uma coisa que... Então eles não tinham a terra como algo de perpetuidade. Certo? Isso aqui era algo que estava lá. Então no ano do jubileu, todo mundo estava livre de todas as suas dívidas. Certo? Só que 50 anos é muita coisa, viu, gente? 50 anos dá para pagar muito juro. É uma vida, né? É uma vida. Então, aqui quem já passou dos 50, só nós três, né? Aqui, 4 pessoas aqui, o resto já ainda está na flor da idade. Muito bem. Então, essa é uma das festas. A Páscoa, que eu já falei. Uma coisa interessante da Páscoa é que ela era uma festa que durava 14 dias. Só que essa festa, irmãos, não era 14 dias, todo mundo ficava 14 dias ali. Era para que todo mundo participasse. Entende? Não é que todo mundo ia ficar os 14 dias. Era estendida para que todos participassem da festa. Então, era algo assim que... E ela era feita o 41º do mês. Mês de abril. Eu fiz um tem. Ah, tá. Muito bem. Essa festa da Páscoa, ela lembrava da salvação do povo. Ela não tem muita coisa, por exemplo, hoje. O que seria a Páscoa hoje? Não é nada a ver com essa Páscoa do povo de Israel. Eles comemoravam a passagem, o seu livramento, a sua salvação do anjo da morte que passou sobre eles e que eles ficaram ilesos, certo? Então aí tem outros sentidos também, né, que se coloca, né, que eles passaram da escravidão para a terra da promessa também. Eu posso colocar isso, né? Mas o objetivo primordial, primeiro, é essa passagem do ano da morte, certo? Eles iam comemorar que Deus livrou eles, Deus salvou eles, certo? E também vai estar lembrando que nesse dia que Deus salvou eles, Deus libertou eles do Egito. Então por isso que pode ter essa outra conotação da libertação. Aqui estão as referências bíblicas. Então, pães sem fermento seria no 50º e a 21 do primeiro mês. Aí está entrando no mesmo tempo aqui. Se é pães sem fermento, o fermento das Escrituras simboliza o pecado, certo? Então a pureza e santidade. Então, por isso que não podia oferecer a Deus um pão com fermento, certo? Porque o fermento representava o pecado. Então aqui temos outras festas aqui, dos primeiros frutos. E o tempo já foi, né, irmãos? Nós vamos estar ficando até por aqui, porque ainda tem aqui um outro gráfico. Aqui, continuidade das festas. E depois tem outras coisas que eu gostaria de falar sobre essas festas. Mas mais uma semana a gente termina isso aqui, o livro de Levítico. Aí a gente vai entrar no livro de Números com o pastor Atos. Certo? Mais uma semana a gente termina. Tá? Obrigado, Senhor, por esse tempo que nós passamos aqui. Nós te louvamos. E te louvamos, ó Pai, pelo privilégio de podermos estar fazendo a vontade do Senhor. Neste momento, te agradecemos em nome de Jesus. Amém.